Meus queridos, eu quero partilhar com vocês uma palavra nessa noite que eu acho que é de extrema importância para todos nós. Eu sei que vou falar muito sobre filhos, e provavelmente aqui nem todos têm filhos, mas não tem problema. Pode ser para quem tem pai, para quem tem mãe, para quem tem irmão, para quem tem pessoas com bons relacionamentos. E eu quero trazer uma palavra que possa te ajudar nessa noite, como a mim me ajudou. Te edificar como a mim me edificou. Sabe que a Bíblia é um livro de história de famílias. São histórias de famílias que o Senhor separou, que o Senhor fez ali uma seleção e eternizou através de um livro, da palavra de Deus. Deus não quis, de maneira nenhuma, trazer qualquer tipo de vergonha para os seus filhos, expondo-os aqui. Não há nenhuma intenção de Deus em causar vergonha em Abraão quando expõe o seu pecado. Nem tampouco houve qualquer intenção de Deus de causar vergonha em Davi e expor o seu pecado. Então não é essa a ideia de Deus de causar vergonha, muito pelo contrário. A realidade é que Deus estava construindo o seu manual, e nessa construção do seu manual, que é a palavra de Deus, ele separou algumas histórias de exemplos positivos e exemplos negativos para a edificação da sua igreja, para aprendermos como devemos fazer e como não devemos fazer através de exemplos práticos, não através de ensinos apenas teóricos, mas através de exemplos práticos. E eu quero nessa noite aqui partilhar com vocês acerca de dois personagens bíblicos, duas pessoas maravilhosas, e, sinceramente, a segunda pessoa, sobretudo, da qual eu vou falar, não tenho a menor intenção de causar qualquer tipo de constrangimento a esse homem, muito pelo contrário, até porque ele é considerado amigo de Deus, e eu não quero estar falando mal aqui de um amigo de Deus. Mas a história dele está na Bíblia exatamente para a nossa edificação. No livro de Jó, no capítulo 1, eu quero convidar você a ler comigo, por favor, para nós caminharmos um pouquinho nesse livro maravilhoso de Jó. Aprendermos um pouquinho com esse grande homem, com esse grande empresário, com esse grande latifundiário, com esse grande empreendedor e com esse grande pai. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Jó capítulo 1, leremos até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Estão aí? Estão comigo? Amém? Diz assim, ok? Amém. Graças a Deus. Você que em casa vai ver também através do Instagram ou qualquer outra rede social, Deus te abençoe também em nome de Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, logo 10 no total, não é? Possuía este homem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, era o homem mais rico do Oriente, era um homem poderoso no Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó constantemente ou continuamente. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, isso é impressionante. Todos os empresários, ou boa parte dos empresários, dos grandes homens de negócios,
é muito comum ouvirmos eles falarem que não tem muito tempo, ou tem pouco tempo. Isso sempre foi assim, porque todo negócio demanda tempo. Há até ditados aí que quem engorda o porco é o olho do dono. E isso não é em verdade, tem verdades nisto. Então as pessoas estão sempre cuidando dos seus negócios, é uma realidade a ausência de pais na criação, na formação de seus filhos. É muito comum pastores ouvirem reclamação dos filhos, dizendo que o pai não tem tempo para ele. Até li um episódio uma certa vez que achei muito interessante, quando um pai trabalhava muito e ele disse para o seu filho: meu filho, eu tenho que trabalhar muito, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque nós temos muitos compromissos. Aí um certo dia o filho chega para o pai e pergunta: pai, quanto é que você ganha por hora? E o pai falou: mas por quê, filho? Não, eu gostaria de saber quanto é que o senhor ganha por hora. Ele se tratava de um garoto de 8, 9 anos. E o pai responde: ó, filho, eu ganho $100, $50, algum valor ele deu. E o filho falou: tá bem, pai. E passaram-se os dias, aquele garoto começou a juntar dinheiro, até que chegou ao valor da hora, e chegou para o pai dele e falou assim: pai, olha, eu já tenho dinheiro para pagar 1 hora do seu tempo, está aqui, eu preciso ficar contigo 1 hora, está aqui o dinheiro. Pagou a hora para ficar com o pai. Claro que o pai simplesmente espantou-se com aquilo. Mas a verdade é que a maioria das vezes há uma falta de tempo, de presença paterna na vida dos filhos. E aqui nós estamos diante de um homem rico, poderoso. A Bíblia chega a classificar esse homem do mais rico do Oriente. Um homem poderosíssimo. A Bíblia descreve aqui a quantidade de bens que ele tinha e a quantidade de pessoas também que tinha ao seu serviço. Logo, ele tinha uma agenda cheia, ele tinha muitos compromissos. E a Bíblia diz que esse homem tinha 10 filhos. E os seus filhos tinham um hábito, que eu já ouvi pregadores falar mal dos hábitos desses filhos, mas está completamente errado. Com todo respeito a quem pense o contrário. Esses filhos faziam coisas saudáveis. Porque se tem uma coisa legal em família numerosa, é a reunião dos filhos. A Bíblia diz que esses 10 filhos, ainda que a mulher no Oriente Médio não é muito considerada, esses filhos, esses 7 filhos, eles faziam banquetes em suas casas e convidavam também as suas irmãs para virem. Então eles não separavam as suas irmãs, pelo contrário, eles traziam suas irmãs também para seus banquetes, para suas festas. Eu tenho 3 filhas. E é muito comum, uma vez a cada 15 dias pelo menos, a gente está almoçando na casa de uma ou de outra ou lá na minha casa. Então vai os genros, vai os netos e tal. Cada domingo estamos em uma casa, ou sábado, ou à noite. Enfim, a gente inventa coisa para estar juntos. E as filhas, os filhos de Jó faziam a mesma coisa. Imagino eu que em cada aniversário, se cada um celebrasse o aniversário em cada mês, então em cada mês a celebração era na casa de um dos filhos. Então eles revezavam nos meses do ano as celebrações. Esse mês é nessa casa. Então todos os filhos iam para aquela casa e ali celebravam, comiam, bebiam, porque não existe celebração sem bebida, sem comida, é normal. Então eles celebravam. Então depois de toda a celebração, que durava vários dias, não era apenas um dia, isso é comum em festas no Oriente Médio, em África também, casamento, mesmo em famílias pobres, às vezes dura uma semana. Então eles faziam uma festa, celebravam, certamente matavam animais, assavam ali muito churrasco e tudo mais, muito vinho provavelmente. Eles estavam ali na celebração em família, e quando terminava a celebração, cada um ia para suas casas. Jó, como um pai, ele chamava todos os filhos em sua casa, e a Bíblia diz que Jó orava por cada um deles. Jó os santificava. Mesmo sendo esse homem poderoso, que tinha muito o que fazer, a Bíblia diz que Jó o santificava. A Bíblia diz que ele acordava de madrugada, é o que está escrito no texto sagrado. Esse homem acordava de madrugada. Mesmo tendo 10 filhos, e às vezes a gente pensa que tendo 10 filhos não é possível dar atenção aos 10. Não, Jó dava atenção aos 10 e as Escrituras provam isto. Ele acordava de madrugada e fazia holocausto por cada um dos seus filhos. A importância do sacerdócio, a importância da liderança espiritual, a importância de assumirmos o nosso papel de pastor, de pai, de sacerdote, de líder do lar.
Esse homem fazia isso há não sei quantos mil anos atrás. E Deus deixou isso escrito aqui, registrado aqui nas Escrituras Sagradas, exatamente para nos ensinar a importância que nós temos que ter de cobrir os nossos filhos de uma maneira sacerdotal, de cobrir os nossos filhos em oração, de pedir a bênção de Deus para os nossos filhos. A Bíblia não diz que os filhos de Jó pecavam. Eu não sei se você entendeu bem o texto. O que Jó diz aqui é o seguinte: vá lá que meus filhos tenham cometido pecado. Jó estava lá nas festas, ele não viu, mas ele santificava, ele sacrificava para os seus filhos, ele dizia, vai lá que meus filhos tenham pecado contra Deus, eu estou aqui pedindo perdão ao Senhor, santificando os meus filhos, aleluia. Percebe? Essa é a atitude de Jó. Um homem que sabia o que era ser pai, mesmo sendo muito rico, mesmo sendo muito poderoso, mesmo tendo uma agenda sobrecarregada, mesmo tendo compromissos diversos, sobrava tempo para pastorear os seus filhos, aleluia. Sobrava tempo para cuidar dos seus filhos. Sobrava tempo para exercer o papel primordial, o papel de pai. Ele sabia que ele era empresário. Ele sabia que ele tinha seus negócios e não eram poucos. Mas ele sabia que o mais importante era apresentar os seus filhos santificados na presença de Deus. Percebe, amados, que ensinamento fantástico de Deus para nós. Por isso a importância, Deus expõe esse homem aqui, exatamente para a gente aprender com os seus exemplos. Por mais rico que você se torne, por mais poderoso que você se torne, essa incumbência, essa responsabilidade que Deus nos deu de antemão de cuidar dos nossos, da nossa principal congregação, não abrir mão disso, isso é fundamental para o nosso sucesso. Isso é fundamental para nos sustentar diante de qualquer baque da vida. Isso é suficiente para nos estruturar mesmo diante de uma tremenda tempestade. E você sabe a tempestade que eu me refiro. A Bíblia diz que depois de tudo isto, acontece aqueles episódios traumáticos da vida de Jó. Ele começa a perder os bens. Ele começa a perder os servos. Ele começa a perder sua fazenda, começa a perder seus recursos. Ele começa a perder tudo o que ele tinha. Ele perde a sua saúde. A mulher chega ao ponto de dizer para ele, homem, amaldiçoa o seu Deus e morre. Foi o conselho que a mulher dele deu para ele. Sabe o que ele disse? Nu eu vim. Não foi isso que ele disse? E nu voltarei. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Como é que é possível isso? Gente, não vamos ser espirituais aqui agora. Vamos ser gente de carne e osso. Como é que é possível isto? Como é que é possível uma pessoa perder tudo, a saúde, tudo que ele tinha? A Bíblia diz que Jó, ele jogava cinza no seu corpo, porque ele estava se decompondo. Eu já vi em África, os elefantes rolam na argila, rolam lá, meiam na argila, depois que ele sai dali da argila e vai numa terra seca e rola na terra seca para criar uma crosta no seu corpo, para que os mosquitos não estejam infernizando eles. Jó, a Bíblia diz que Jó estava se decompondo, destilando, ele jogava cinza no corpo. Como é que é possível esse homem agora chegar e dizer, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor? Como é que é possível isso? Você sabe por que é possível? Escute-me, por favor. É possível por causa de consciência. Jó tinha consciência que ele foi um pai do melhor possível. Jó tinha consciência que como pai o seu papel ele fez com zelo. Jó não tinha
culpa na sua mente. Ele sabia que ele tinha amado os seus filhos de uma maneira integral. Ele sabia o cuidado que ele tinha para com seus filhos. Ele não estava entendendo nada que estava se passando. Ele não entendia, mas ele tinha a consciência tranquila que aquilo que cabia a ele como pai, ele tinha sido zeloso. Ele sabia que aquilo que lhe era tarefa dada por Deus de ser pai, ele tinha feito com precisão. Ao ponto de Deus registrar nas Escrituras a sua história. E hoje, quase 4.000 anos depois, nós estamos falando da história desse homem aqui nesse salão. Para a glória de Jesus Cristo. Honrando a atitude desse homem. Aprendendo com seu exemplo. Porque as coisas boas, quando Jesus mesmo disse para aquela mulher que derramou o vaso de perfume nos seus pés, e ele disse, essa história será contada em todo lugar onde esse evangelho chegar, em honra dessa mulher. Porque as coisas boas que nós fazemos, elas seguem-nos. Elas nos acompanham. A gente parte, mas os exemplos ficam. E foi isso que aconteceu com Jó. Por isso que ele aguentou. Meus irmãos, você já percebeu, você certamente já viu exemplos em cemitérios de pessoas se esganarem, pessoas até querendo se jogar na cova, pessoas querendo se matar diante de uma pessoa da família que partiu. A maioria das vezes são culpas na consciência. Não estou dizendo que são sempre assim. Há pessoas emotivas que reagem realmente de forma bem enérgica diante da perda de um familiar. Mas a maioria das vezes se trata de culpa. Quantas vezes você lê em jornais de pais que levaram tênis e deixaram lá na sepultura do seu filho? Porque o filho vivia pedindo um tênis a ele tinha condição de dar o tênis, mas nunca deu. Até que o filho morre, agora ele tem a consciência pesada, e ele pega um tênis e coloca lá, sabendo que o filho nunca vai usar aquele tênis. É só uma forma de tentar aplacar a consciência. Eu lembro de um velório que eu fui há uns anos atrás, de uns parentes. Todos estavam chorando, todos estavam tristes ali naquela situação. Mas havia uma senhora que ela gritava que a 500 metros ouviam seus gritos. Ela falava frases belíssimas para aquele homem, para o pai. Ela declarava o amor. Ela expressava de maneira assim, bem eloquente, os sentimentos dela para com o pai. Todos ouviam, pessoas de 500 metros ali ouviam os gritos daquela mulher. Mas para quem ela dirigia essas palavras, não podia ouvi-la mais. Consciência. Jó tinha uma consciência plena que ele tinha sido pai. Ele orava pelos seus filhos. A gente sempre pode fazer mais, mas ele tinha consciência que ele orava pelos seus filhos. Ele sacrificava pelos seus filhos. Ele lembrava de cada um. Ele trazia cada um à sua casa para orar por ele. Ele tinha muitos afazeres, mas sempre sobrava tempo para cuidar dos seus filhos. Pode dizer amém? Mas eu quero falar para vocês de um outro homem. Quero partilhar algo um pouquinho sobre a vida de um outro homem, sem querer de forma alguma diminuir tudo que esse homem foi e tudo que ele é para todos nós. Quero falar de Davi, com todo o respeito que lhe é devido, porque ele é amigo do nosso Pai, nosso Deus. E eu não quero estar aqui falando mal do amigo de Deus. Mas a Bíblia diz que Davi, por sua vez, ele teve muitas mulheres. 8, pelo menos, oficiais. 8. Jó tinha uma mulher. Essa falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas isso é um caso à parte. Davi tinha 8 mulheres, pelo menos. Ele tinha muitos filhos. Muitos de seus filhos eram famosos, estão nas Escrituras. Outros, a gente não sabe quem eram, o que fizeram. Mas há aqueles que sobressaíam mais. Então, Davi, com muitas mulheres, ele não conseguia dar a assistência devida aos seus filhos. Ele era um estadista, um homem famoso,
um rei, mas um homem altamente inteligente, uma pessoa cheia de capacidades. Mas os seus filhos eram criados por concubinas, eram criadas por outras mulheres. Ele não estava lá presente. E os seus filhos nasceram, eram príncipes, nasceram num palácio. O pai tinha lutado muito para dar uma estrutura a eles, e eles tinham essa estrutura. E entre os seus filhos, tinha o Amnon, que é o primogênito. Depois tinha um outro chamado Daniel. E tinha um terceiro chamado Absalão. E tinha vários outros. Mas vamos ficar por esses aí. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. A Bíblia diz que era uma jovem belíssima. Belíssima. Irmã de Absalão. E Absalão, por sua vez, era um homem belíssimo também. A Bíblia diz que ele sobressaía de todos. Ele era alto, tinha um grande cabelo e tal. É aquele Thor aí do Marvel. Cara assim, boa pinta. O Amnon, o primogênito de Davi, começou a gostar de Tamar. Mas ele não podia, porque ele era meio irmão de Tamar. Ele não podia se envolver. Mas naquele reino, os pais não estavam presentes. Davi não estava presente, Davi não sabia o que se passava ali. Então Amnon começou a se apaixonar pela Tamar, pela sua irmã. E vários disseram, olha, não é possível. Ela é sua irmã, é minha irmã. Mas um outro malandro lá aconselhou ele, falou, não, rapaz, é minha irmã, mas você é o príncipe. Você é o primogênito do rei. Nada lhe é negado. Você pode tudo e mais alguma coisa. Então eles montaram um esquema para Amnon ficar com Tamar. Olha isso, guarde isto. Montaram um esquema. Aí o Amnon mostrou-se doente e pediu que a sua irmã fosse lá cuidar dele, lá na casa onde ele estava e tal. O rei falou, ok, sim, pode ir. A verdade é que a Tamar foi lá, toda despretensiosa, sem problema nenhum, porque era o seu irmão. E a verdade é que lá ela foi abusada por Amnon. Se nos nossos dias um abuso causa o estrago que causa. Imagine há 3.000 anos atrás, quase. Aquela mulher, ela ficou tão destroçada, que nunca mais ela prestou. Nunca mais ela ergueu a cabeça. A Bíblia diz que ela raspou a sua cabeça. Ela vestiu uma roupa de saco e ela saiu chorando pelas ruas. E logo todos souberam que ela tinha sido abusada. Veja, filha de Davi tinha sido abusada. E aí todos souberam quem foi que causou o abuso. E Davi soube que Amnon foi o abusador da sua filha. Que Amnon pegou a sua filha à força e a maltratou. Ele viu isto. Mas Amnon era o primogênito. E Tamar era apenas uma mulher no Oriente Médio. Davi não fez nada. Davi fez muitas coisas. Mas nesse campo ele não fez nada. Absolutamente nada. Mas Absalão, que era irmão real de Tamar, Absalão ficou passado da vida, como diz lá em Portugal. Como é que é possível? Como é que é possível? Meu pai não fez nada. Olha o estado da minha irmã. Olha como a minha irmã anda. E ela estava como uma louca, uma desvairada. Olha o estado da minha irmã. Por que meu pai não fez nada? Por que ele não agiu? Por que ele não tomou as providências? Não tinha que ser preso ou qualquer outra coisa parecida. Ele não podia ter feito isso com minha irmã. E aquilo matou Absalão por dentro. Destruiu Absalão, e a partir daquele dia ele disse, se meu pai não fez nada, eu vou fazer. E ele colocou uma disposição no coração de matar Amnon. Matar o seu irmão. Gente, estão entendendo a tramóia? Quando a ausência de um pai é real numa família, a quantidade de tramóia que Satanás consegue fazer, a quantidade de destruição que ele é capaz de fazer.
Por isso o Senhor deixou isso nas Escrituras para nós aprendermos. Então passaram-se 3 anos. Absalão com aquele ódio no coração, desejando de todas as formas tirar a vida de Aminon. Quando os ânimos já tinham abaixado, todos achavam que a ira de Absalão já tinha sido aplacada. Absalão chega para Davi e diz assim: meu pai, olha, vou ter uma tosquia, quero tirar a pele das ovelhas, não é? A lã das ovelhas. Vou ter uma tosquia, vou fazer uma festa, vou fazer um churrasco. E eu gostaria de convidar o senhor e os meus irmãos para a gente estar junto nessa celebração. Davi não quis ir, mas falou assim: olha, eu não vou não, porque não sei o quê, mas leva seus irmãos. Que os seus irmãos vá. E os irmãos foram. Absalão combinou com seus servos, dizendo: quando Aminon tomar uns goles a mais, dá nele. Tire-lhe a vida. E as pessoas disseram: mas ele é filho do rei, eu não posso fazer isso. Pode fazer, que quem está mandando aqui sou eu seguro as pontas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Aminon tomou uns goles a mais, Absalão foi lá, o servo de Absalão foi e matou Aminon. Matou seu próprio irmão. Percebe? Assassinou seu próprio irmão. E a notícia chega a Davi, que Absalão, cheio de ódio, assassinou todos os seus filhos. Davi ficou maluco. Porque perdi todos os meus filhos, perdi todos os meus filhos. Então, alguém disse: não, rei. Não foram todos os filhos. Foi só Aminon. Porque Absalão tinha no coração isso de matar Aminon mesmo. Então Davi agora começa uma perseguição a Absalão. Davi agora junta o seu exército e começa a perseguir Absalão. Queridos, agora é o segundo filho. A filha está lá, doida, um filho primogênito morto, e Absalão, outro filho, sendo perseguido pelo pai e pelo seu exército. E Absalão continua fugindo, até que asila no outro país. E passa 3 anos escondido, até que a fúria de Davi, de levar a vida de Absalão, aplaca-se. E aí Absalão tenta voltar para o reino. Mas Absalão estava cheio de ódio no coração. Absalão não queria reconciliação. Absalão queria vingar o seu pai, porque a sua irmã foi abusada, ele não fez nada contra Aminon, e agora ele está perseguindo ele. Então Absalão criou um ódio, aquilo foi crescendo. Vocês já viram isso em famílias? Já viram assim, essa briga em família que parece que vai tomando proporções cada dia pior, e nada se resolve, e as coisas vão só aumentando? Foi isso que aconteceu na família de Davi. Até que Absalão monta um esquema lá para voltar para o reino e tal. E o chefe do exército de Davi combina com Davi, até que aceita que Absalão volte para o reino. Eu estou resumindo aqui, porque eu não quero tomar muito, não quero passar das 10 da noite com vocês. Mas aí Absalão volta para o reino, volta para Israel. Mas Davi fala para Absalão: tá bem, você pode voltar, mas eu não quero te ver. Você vem e fica na sua terra, porque eu não quero te ver nunca mais. Houve algum conserto? Pode dizer, houve algum conserto nisso? Claro que não. Isso aumentou o ódio mais desse rapaz. Não houve reconciliação, não houve perdão, não houve conserto, não houve nada. O pai simplesmente recebe ele no país, mas diz: eu não quero ver a tua cara. Esconda-te daqui. O homem se tornou pior. E aí ele começou a bolar uma forma de tirar a vida de Davi. E ele foi para uma esquina, e nessa esquina ele começou a receber as pessoas, porque ele era filho do rei. Ele começou a receber as pessoas, aquele que tinha as pequenas causas e tal. E aí um chegava e dizia assim: olha, eu tenho um campo, alguém invadiu meu campo, eu preciso que o rei dê uma ordem para a pessoa sair de lá. E ele dizia assim: olha, se eu fosse rei, seu caso já estava resolvido há muito tempo, meu pai é velho, meu pai já não consegue mais. Então ele começou a minar a mente dos moradores de Israel, até que ele se tornou mais forte e começou a perseguir Davi para matar. Davi foge de Absalão. Davi pega tudo que ele tinha, todo o seu exército, e foge de Absalão. E se esconde, e Absalão vai à procura dele. Absalão chega no palácio onde Davi morava. Davi tinha deixado lá suas concubinas, e Absalão abusou de todas as concubinas de Davi. Todas as ex-mulheres de Davi que tinham ficado para cuidar do palácio, Absalão abusou de todas elas.
dizendo mais ou menos assim: você não fez nada quando meu irmão abusou da minha irmã, agora eu abuso de todas as suas ex-mulheres. O homem estava amargurado, havia ódio no seu coração, terrível. E Davi foge. De repente, Joabe, que era o líder do exército, monta uma defensiva para defender Davi. Nesse tempo, quando Davi foge, ele já é um homem experiente. Ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia a razão do ódio do coração de Absalão. Ele sabia o porquê de tanta amargura em Absalão. Ele sabia disso. Ele sabia que ele era o culpado de tudo isto, porque ele não foi justo quando deveria ser. Ele sabia disto. De repente, o exército de Joabe vai, que era de Davi, vai de encontro ao exército de Absalão, e Davi fala para Joabe: Joabe, por favor, preste atenção, ser bondoso com Absalão. E ele vai e fala com outros soldados, dizendo: proteja Absalão, não faça mal a Absalão. Aquele homem que poucos anos atrás estava perseguindo Absalão para matar, ele entendeu a loucura que ele tinha feito, agora ele não quer mais matar Absalão, ele quer reconciliação. Mas aí começa a peleja. Joabe não queria saber de ser brando com Absalão, coisa nenhuma. Até a primeira chance, Absalão é morto na guerra. E agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, por favor. Vai em 2 Samuel, capítulo 18. Leremos do versículo 31 em diante. Pastor Daniel, são 15 para as 9. Até que horas posso ir? 5 para as 9? 5 para as 9 por aí? 10 para as 9? Ok. Versículo 31 do capítulo 18 de 2 Samuel. Se você não quiser acompanhar na sua Bíblia, só segura aí e escuta a minha leitura. Chegou o etíope, isso aqui são notícias da guerra, não é? Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor te vingou do poder de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, que saiu correndo para dar a notícia. O rei pergunta: vai bem o meu filho, jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Andando, dizia: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer em teu lugar, Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera morrer no teu lugar. Como eu queria morrer no teu lugar, Absalão. E a Bíblia diz que esse homem, ele gritou tanto da sua sala, ele chorou tanto, ele falou tanto sobre a morte de seu filho Absalão, que quando o exército entra na cidade vitorioso, as pessoas começaram a ouvir os gritos de Davi, e todos começaram a chorar também. Então a vitória tornou-se em derrota, e todos ficaram cabisbaixo, ao ponto de Joabe, que era o chefe do exército, entrou na sala do rei. É o capítulo 19, depois você pode ler. Entrou na sala do rei e disse assim: o que é isso que você está fazendo, Davi? Joabe jamais poderia usar esse tom com Davi, mas ele fez. O que é que você está fazendo, rei? Você está agora colocando desânimo no coração do seu exército. Nós destruímos o seu inimigo e você, ao invés de estar alegre, você está chorando. Pois se você não se levantar e vestir a sua roupa e vir celebrar a sua vitória junto com os seus soldados, nós mesmos vamos te destruir. E você vai ver a sua derrota vai ser 10 vezes pior do que fosse com Absalão. Aí Davi entendeu, pôs a sua roupa e foi celebrar com seu exército. Como celebrar? Como celebrar a morte de seu filho? Como celebrar algo que ele sabe que ele teve culpa tremenda? Eu não sei o que você entende. Sei que uma mensagem assim é muito rápido, às vezes a gente não pega todas as coisas. Mas percebe a ausência de um pai, o estrago que pode causar numa família. Uma família disfuncional,
Uma família onde o homem quer só trabalhar para ganhar dinheiro. E muitas vezes usa até aquele termo, não, eu estou trabalhando, é para o nosso futuro mesmo. Que futuro? Esse futuro de Davi? Que futuro? Que controle você tem sobre o futuro? O que você sabe sobre o futuro? Qual a segurança que você tem do futuro? Se naquelas férias de julho você não conseguiu dar uma saídazinha ali para Nova Lima ou qualquer outro lugar, quem te garante que o ano que vem você consegue? Ah, esse ano não deu para a gente ir lá em Congonhas, não deu para a gente ir lá em Tiradentes, mas o ano que vem nós vamos para Marataízes. Quem te garante? Como é que está seguro disto? Há tantas coisas que podem entrar no meio desse percurso, que pode realmente trazer transtorno na sua casa. Daí a importância de nós sermos zelosos como chefe de família. Isso é um culto da família. Querido, isso é um culto da família. Veja só o que Deus fez. Deus levantou uma igreja e centenas e milhares de outras igrejas e criou um culto para a gente conversar sobre família. É o que estamos tratando aqui hoje. Eu venho lá de Portugal partilhar com vocês uma palavra sobre família. Você pode falar, Salomão, mas eu não tenho filho, então isso não é bem para mim. Você tem pai. Você tem mãe. Daí a importância de você ser um filho presente. A importância de você ser zeloso com aquilo que te diz respeito. E a sua família te diz respeito. Deus nos deu uma tarefa com os nossos. Nós temos uma responsabilidade. Daí a importância de eu e você sermos zelosos com esse nosso compromisso. Para depois não chorarmos amargamente como Davi, que foi um grande rei. Ele derrubou gigantes, mas ele não conseguiu derrubar os gigantes relacionais que se levantaram no seio da sua família. Foi um grande estadista, mas não conseguiu organizar seus próprios filhos. Teve muitas mulheres, mas não teve uma família. Deus permitiu que a história desse homem estivesse aqui. Você acha que Davi sofreu mais que Jó? Alguém acha que Davi sofreu mais que Jó? O sofrimento de Jó foi muito maior do que o de Davi. Mas o resultado do sofrimento de Jó foi muito menor do que o de Davi. Por causa de consciência. Jó sabia que aquilo que os seus filhos viveram, qualquer mal que eles tenham padecido, Jó não foi o culpado. Jó foi pai. Pai a tempo inteiro. Pai a tempo integral. E Davi, infelizmente, deixou a desejar como pai. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, como pai, deixou a desejar. Que sirva de lição para nós, para que não venhamos a chorar a perda do nosso querido quando não tiver mais jeito. Eu quero convidar você a ficar de pé.